Olá, essa é a Escola Bíblica Alameda e nós estamos na série Novos Começos, Valores Eternos. E estamos falando a respeito do Sermão do Monte, uma série de ensinamentos de Jesus registradas por Mateus nos capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho. E na semana passada nós falamos a respeito do ensino de Jesus sobre a oração. E nessa semana vamos falar a respeito do ensino de Jesus sobre o jejum. E eu quero começar lendo aquilo que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, entre os versículos 16 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Pois bem, meu irmão, minha irmã, esse é o texto alvo da nossa aula de hoje. E o texto é justamente um ensino a respeito do jejum. Mas antes de falarmos especificamente a respeito do jejum, eu quero relembrar os ensinos já dados aqui por Jesus no capítulo 6. Porque Jesus começa lá no capítulo 6 a falar a respeito das esmolas, a respeito das ofertas, dos donativos. E depois ele fala a respeito da oração. E agora, no jejum, ou no ensino acerca do jejum, algumas coisas chamam a atenção. Porque eu e você precisamos entender que tanto as ações que nós fazemos em prol do próximo, quanto a nossa oração, quanto o jejum, todas essas práticas espirituais, elas são levadas muito a sério por Deus. Isso é algo que toca o coração de Deus. Por isso, a primeira questão que precisamos entender é que Deus ele aprova as ações de boa vontade, as ações de justiça, as ações sociais que fazemos. Jesus aprova também a oração e também o jejum. Portanto, o que Jesus critica aqui não são as ações em si, mas sim o coração daquele que as pratica. E algumas verdades aqui vão sendo apontadas, como, por exemplo, lá no ensino a respeito das esmolas. Jesus vem falando que nós temos duas recompensas, uma dada pelos homens e outra dada por Deus. E é justamente nesse contexto que se concentra o ensino a respeito do jejum. Porque, voltando no começo do capítulo 6, Jesus vai dizer que quando fazemos algum bem ao próximo, com a intenção de sermos vistos pelos nossos irmãos ou pelas pessoas que estão ao nosso redor, nós já recebemos a nossa recompensa, que é justamente o fato de estarmos sendo vistos e assim reconhecidos por homens. No que diz respeito à oração, também vale a mesma regra. Quando oramos para ser visto pelos outros, nós também já recebemos a nossa recompensa. E aqui vale salientar também o público para o qual Jesus está falando. Jesus está aqui cercado de seus seguidores. E dentre esses seguidores estavam aqueles discípulos fiéis e também fariseus, saduceus. Muitas outras pessoas daquela comunidade judaica estavam ali. E aqui, quando falamos a respeito do jejum, nós precisamos entender que o jejum era uma prática do povo judeu. Portanto, volto a dizer, a reprovação não está na prática do jejum, mas no coração daquele que jejua. E eu quero ler esses 3 versículos aqui de uma forma bem detalhada, para que nós possamos aqui entender o contexto histórico no qual
essa nação estava inserida e as lições espirituais que Jesus quer nos mostrar aqui nesse texto. Por isso eu quero ler de uma forma detalhada cada um desses 4 versículos. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 16: Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Pois bem, Jesus começa dizendo aqui, quando vocês jejuarem. E aqui já extraímos a primeira lição, porque o jejum não é algo opcional na vida do cristão. O jejum é uma disciplina espiritual, é uma arma espiritual que eu e você podemos e devemos utilizar. Então, Jesus começa dizendo, quando vocês jejuarem. E aqui eu abro um parênteses para lembrar aquilo que falamos no Pedra Angular a respeito das festas judaicas. Lá nós falamos a respeito do dia da expiação, do dia do Yom Kippur. Nesse dia, as pessoas jejuavam. Portanto, essa era uma prática comum. Se você ler aquilo que está escrito em Levítico, no capítulo 16, você vai aprender ali que o jejum havia sido instituído por Deus. Portanto, era uma prática comum na cultura judaica. Portanto, Jesus começa dizendo, quando vocês jejuarem, ou seja, vocês vão jejuar, e quando fizerem isso, e aí o texto continua dizendo, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas. E aqui nós entendemos que Jesus chama de hipócrita aquele que jejua para ser visto pelos outros. Porque eu e você sabemos que a prática do jejum não é algo fácil, não é algo prazeroso, mas é algo que por ordenança divina nós fazemos a fim de mortificar a nossa carne. Porém, Jesus diz aqui que quando nós jejuarmos, nós não precisamos aparentar tristeza ou fome. Nós precisamos sim entender que, apesar dessa prática, podemos dizer até assim dolorosa, apesar dessa prática, eu e você precisamos entender que fazemos isso em primeiro lugar para Deus. Como falamos anteriormente, para mortificar a nossa carne, para dar vazão ao Espírito de Deus, para nos tornarmos mais sensíveis à voz de Deus. Por isso, Jesus diz, não fiquem com uma aparência triste. E ele continua, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Aqui aprendemos mais uma lição. O jejum é para Deus, não é para o outro. Por isso, eu e você precisamos entender que a prática do jejum, sendo uma prática para Deus, eu e você precisamos buscar nele a nossa recompensa. E não simplesmente fazer ou montar uma aparência de alguém que está sofrendo para ser reconhecido pelo próximo. O texto continua dizendo, em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Aqui, como falamos anteriormente, a recompensa, quando ela se torna algo para ser visto pelos outros, ela é dada naquele mesmo momento. Mas, como falamos aqui, a nossa recompensa precisa ser esperada por Deus. Por isso, nesse contexto, entendemos que a nossa recompensa ela é dada por Deus. E o texto continua dizendo, mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto. E aqui, Jesus, de uma forma intencional, fala a respeito de ungir a cabeça e lavar o rosto. Porque os judeus, quando jejuavam, eles não lavavam o rosto.
eles também não faziam algo que era prática do seu dia a dia, que era ungir a cabeça e o cabelo com óleo. Eles não faziam isso nos dias de jejum. Inclusive, eles andavam descalço, com o semblante caído. Por isso, Jesus, quando fala a respeito disso, ele está se dirigindo num primeiro momento para aquele público. Mas essa aplicação, esse ensino também pode encontrar verdade no nosso dia a dia. Porque, como falamos anteriormente, nos dias em que estivermos jejuando, eu e você precisamos nos alegrar, precisamos fazer o possível para estarmos numa melhor forma. O texto continua dizendo, no versículo 18, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai que está em secreto. Aqui nós entendemos o alvo do nosso jejum. Como falamos aqui, o jejum é uma prática espiritual, é uma disciplina na qual eu mortifico a minha carne e busco estar mais sensível à voz de Deus. E nesse estar mais sensível, eu passo a entender com mais clareza o coração de Deus. E o pastor Luciano Subirá, quando fala a respeito do jejum, ele diz algo muito importante. Ele vai dizer que o nosso jejum não muda o coração de Deus, mas muda o nosso coração. E isso é muito importante porque não praticamos o jejum para mudar a Deus ou para obter algo que desejamos de Deus. Não, muito pelo contrário. Nós praticamos o jejum para que o nosso coração seja modificado, para que o nosso coração seja quebrantado, para que os nossos olhos e ouvidos espirituais sejam abertos para ouvirmos com mais clareza as instruções do nosso Pai. E é por isso que Jesus diz aqui que o nosso Pai que está em secreto, a Ele nós devemos oferecer esse jejum. Porém, não como uma forma de barganha, mas como uma forma de nos tornarmos mais íntimos dele. E também, como falamos anteriormente, dar vazão ao Espírito. E aqui nesse momento eu me lembro daquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. Lá no capítulo 5, no versículo 22, quando o apóstolo Paulo fala a respeito do fruto do Espírito. Ele vai dizer que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. O fruto do Espírito, portanto, aquilo que o Espírito produz em nós, isso passa a fluir com uma vazão muito maior e mais intencional quando jejuamos. Por isso, se você deseja se tornar mais íntimo de Deus, se você deseja que na sua vida flua o amor, a alegria, a paz e todos os demais itens do fruto do Espírito, jejue, adote essa prática. O texto termina dizendo que o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Aqui eu quero chamar a atenção para algo muito interessante. No início do capítulo 6, Jesus começa falando a respeito do ensino a respeito das esmolas, ou seja, dos atos praticados para com o meu próximo. A partir do versículo 5, Jesus fala a respeito da oração. Ou seja, Jesus está se referindo no meu e no teu relacionamento com o Pai. E aqui, a respeito do jejum, Jesus está falando a respeito do relacionamento de Deus em nós. Perceba que há um movimento aqui da parte de Deus. A maneira como eu ajudo o meu próximo, a maneira como eu me comunico com o meu Pai e a maneira como eu me permito ser transformado pelo agir de Deus em mim. Dessa forma, eu quero te incentivar a adotar
o jejum como um estilo de vida. Não há uma regra, não há um tempo pré-estabelecido, não há uma forma na qual o jejum se enquadre. O jejum deve atender à possibilidade de cada um. Eu conheço pessoas que são, por exemplo, hipoglicêmicas e não podem ficar muito tempo sem comer doce ou sem ingerir açúcar. E essas pessoas, então, por exemplo, enquadram o jejum dentro das suas limitações. Eu usei esse exemplo para que, na prática, você possa entender que não há uma regra pré-estabelecida, não há algo pré-formatado, mas o jejum, enquanto uma prática instituída por Deus, precisa ser adotado por mim e por você. Eu não sei como você vai fazer esse jejum. Talvez uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Talvez você jejue por um período de 24 horas, talvez um período de 12 horas, de 8 horas. Talvez você irá abrir mão de uma refeição. Mas o fato é que o jejum, do ponto de vista bíblico, ele se refere à abstinência de alimentos. Por isso, ao jejuar, inclua também, dentro desse período de jejum, a prática da oração, a leitura bíblica, porque são disciplinas espirituais que vão te conduzir a um caminho de ouvir a voz de Deus, e ao ouvir a voz de Deus, você será conduzido também a um caminho de santidade, de obediência. Por certo, a sua fé será fortalecida. Por certo, o domínio próprio será algo que será intensificado na sua vida. Lembre-se, Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, esse é o fruto do Espírito. E como falamos anteriormente, ao jejuar, nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus e damos vazão a esse fruto. Pois bem, resumindo então os ensinos dos versículos 16, 17 e 18 de Mateus 6, eu quero salientar alguns pontos fundamentais. Jesus começa dizendo então, quando vocês jejuarem, sinta-se você desafiado a jejuar. Há um convite vindo de Jesus para que você jejue. Porém, esse jejum precisa buscar mortificar a carne e agradar o coração de Deus. Por isso, Jesus usa algo precioso aqui, a palavra hipócrita. Não seja hipócrita. Meu irmão, minha irmã, tudo que você for fazer, faça para Deus, que os teus olhos estejam voltados para Deus. Jesus continua dizendo, mas quando você jejuar, unja a cabeça e lave o seu rosto. Ou seja, que os dias em que você estiver jejuando sejam dias repletos da alegria, da paz e da presença de Deus. Que você, nesse dia, possa resplandecer da paz e da alegria de Jesus. E o texto termina dizendo, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Meu irmão, minha irmã, nós não sabemos ao certo que recompensa é essa. Uma coisa eu tenho certeza, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E quanto mais eu me apropriar dessas disciplinas espirituais que me aproximam de Deus, com maior fluidez, com maior naturalidade, eu viverei os sonhos de Deus. Por isso, tome posse dessas disciplinas, da oração, do jejum, da leitura bíblica e do auxílio ao necessitado. E assim, por certo, você estará se colocando no centro da vontade de Deus. A prática dessas disciplinas é como que um eis-me aqui para Deus. Seja um canal da vida e da bênção de Deus onde você estiver. Torne-se sensível à voz de Deus. E a leitura e o entendimento do Sermão do Monte são textos que vão nos auxiliar a nos aprofundar nessas verdades.
E para concluir, eu quero fazer uma indicação de leitura para você. O Homem do Céu. Esse é um livro muito interessante, um livro escrito por um cristão chinês que viveu as consequências de servir a Deus em meio a uma perseguição. Alguém que se apropriou das disciplinas espirituais para viver, mesmo em meio à perseguição, tudo que Deus tinha preparado para ele. O Homem do Céu. A história do irmão Yun. Vale a pena, fica a dica de leitura para você, O Homem do Céu. Pois bem, nós vamos encerrando aqui mais uma aula da Escola Bíblica Alameda e na semana que vem nós continuaremos a série Novos Começos, Valores Eternos, dando sequência ao Evangelho de Mateus no capítulo 6. Eu te desejo uma semana abençoada, cheia da paz e da alegria de Jesus. Eu te convido a viver essas disciplinas espirituais como uma prática de vida, como um estilo de vida. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula da Escola Bíblica Alameda.